Boa noite. Mais uma vez aqui o problema de configuração. Desculpe aí o atraso, estamos atrasados um pouquinho novamente, mas eu acho que agora tá ok. Bom, pessoal, nos nossos encontros de quarta, hoje estamos aqui com Geiverson Pereira. Geiverson é presidente da Associação de Belo Monte e Pedra Lavrada, presidente também do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Pedra Lavrada. Geiverson, que digamos, um ativista rural, né? Um ativista das causas rurais, da agricultura familiar. E hoje a gente vai bater um papo. O Geiverson foi o convidado escolhido por questões de agenda dele, minha aqui, dos nossos convidados. A gente não conseguiu, digamos, pós a escolha, colocar Geiverson, mas hoje deu certo. E ele está aqui e vai bater um papo conosco, né? Ele foi escolhido lá na caixinha de perguntas do Instagram. Geiverson, boa noite. Boa noite. Se apresente aí para quem não lhe conhece. Os que lhe conhecem estão na torcida aí, nos assistindo e ouvindo. Então, saudações, né, a todos que estão nos ouvindo agora, né, nos assistindo. Eu sou Geiverson Pereira, conhecido também como Geifim, né? Tem umas pessoas Geifim. Geifim. Inclusive Gedean disse Geifim. Aí eu disse, não sei quem é não, Gedean. Ele disse Geiverson. Eu disse, ainda não sei, mas eu conheço. Aí fui perguntar a Kátia, aí Kátia falou pra mim. Aí o apelido não combina muito com o nome, né? Meu apelido. Mas pega, né? Se você me perguntar também meu apelido lá do sítio. E aí a gente, eu moro lá no assentamento, né? Sou atualmente presidente da associação e presidente do Conselho Municipal, né? Sou casado, minha esposa é de lá, filha de assentado, Antônio Cesário, conhecido como Antônio da Pinta, né? Meu sogro, assentado desde o início do assentamento. Desde o início. E minha esposa também, né? Que mora lá desde o início. E daí foi com que eu comecei a morar lá, né? Eu casei com ele e até hoje, atualmente, estou morando lá. Minha família é de Serrote, Cid Serrote, meu avô Genésio Serrote, né? Lá da terra de Júnior do Serrote, vereador Júnior Andresa Dantas. Isso. Estamos aí. Geiverson, como é o seu trabalho? Como foi que você chegou, né, à associação e quais projetos a associação, digamos, vamos primeiro pela associação, o que a associação defende? Quais projetos você desenvolve, ele defende? Atualmente, né, como vim morar no assentamento, comecei a participar da associação, logo no início só como sócio, depois fui eleito tesoureiro, né, no biênio, né, que é 2 anos, e em 2019 fui eleito presidente pelo sócio, né, pela associação. Peguei um período meio ruim, né, que já foi da entrada da pandemia, né, passei os 2 anos, que foi logo já no finalzinho de 2019 para 2020, né, começou. E depois fui reeleito novamente, né? Já vai para o 2º mandato, né? Que no caso já terminou esse ano o mandato do presidente, na diretoria. A mesa diretora é a mesma. Sei. Né? Comecei esse trabalho. No mesmo ano também fui eleito presidente do Conselho Municipal, porque logo quando eu começava a participar do Conselho, fui eleito, né? Comecei a participar. Eu já era um membro do Conselho, né? Já era representante da associação. Daí, foi mesmo no período da eleição e fui eleito presidente do Conselho Municipal de Pedra Lavrada. E atualmente, como também esse ano, né, já encerra o mandato. Também do Conselho? Do Conselho, isso. Entendi. Já terminou esse ano. Tudo simultâneo, foi né? Foi tudo no mesmo tempo, né? Foi tudo no mesmo tempo. Então, a associação, ela é, vamos dizer assim, uma grande ferramenta dentro de uma comunidade. Se as pessoas soubessem o quanto é importante uma associação, ela é como se fosse até uma prefeitura, vou dizer assim. Ela é como se fosse até mais poderosa do que um vereador. Claro. A associação ela é. Claro. Infelizmente, Carlos, a nossa sociedade hoje existe uma falta de informação. Né? Muito grande. De informação e formação. E nisso aí acarreta as pessoas não ter acesso ao conhecimento. Né? É verdade. Infelizmente, hoje, quando você fala em associação, as pessoas acham que uma associação é simplesmente para lhe aposentar ou receber um projeto, por exemplo. Um benefício. Né? Um benefício. Receber uma associação para mim já não vale mais nada. Como também é o mesmo caso de um sindicato. Isso. Né?
O sindicato é uma ferramenta importantíssima para a agricultura, né? Muito. Mas infelizmente as pessoas ainda foram educadas a não entender o que significa e qual é o seu papel, né? Então a associação ela tem uma grande, vamos dizer assim, uma grande ação dentro de uma comunidade, né? Tanto para os agricultores, famílias, jovens, todos se envolvem com a associação, não só o agricultor, né, em si, mas ela é algo como se fosse o ponto de referência de uma comunidade na parte social. A associação ela é. Né? É verdade. Então, ela ali é como se fosse um braço direito de uma comunidade para, por exemplo, buscar uma política pública. Isso. Né? Não só em questão de proposta de projeto, de emenda, mas também ao acesso à política pública dentro do município em si. Né? Você ir a uma secretaria, você ir atrás do gestor, né? Tudo isso aí, uma associação ela é uma ferramenta importantíssima. É uma ponte, né? É uma ponte. Né? Então a associação ela traz muito benefício, se ela funcionar corretamente e que se também os sócios fazer com que ela funcione. Né? É porque está dizendo, é a associação. É um conjunto, né? É um conjunto De pessoas, de sócios que trabalham ali em conjunto, né? Como se fossem várias formiguinhas trabalhando ali para que ela funcione. Claro. Né? Então, uma associação ela busca projetos, buscam propostas, encaminhamentos, né? Vão até um gestor, por exemplo. É difícil você sair até uma secretaria e cobrar alguma coisa para dentro da comunidade. Mas quando é uma associação, um grupo de pessoas, um baixo-assinado, é diferente. São várias pessoas ali representadas naquilo ali. Né? Então tem mais força. Né? Tem mais força. Então a associação ela tem um grande poder. Tem uma. Eu, como presidente, já fui de várias, tem umas travas aqui, principalmente quando você não faz parte da gestão. Se você for opositor à gestão, há muitas amarras e muitas travas que você tem para não ser atendido, porque politicamente você não vai beneficiar o grupo atual. Só que eu vejo por outro lado, a partir do momento que o gestor, mesmo o presidente ou alguns sócios sendo oposição, quando o cara faz, ele tem mais facilidade de ganhar aquela pessoa do que ele dizendo não. Isso. Não é? Então, você falando isso aí é um ponto muito importante, muito importante. A gente hoje vive um sistema de politicagem, né? É um sistema. Não é política, é politicagem. É politicagem. Que política é o que eu estou fazendo com você aqui agora. Claro, né? discutindo política. Política é coisa boa. É coisa boa. Muito boa. O maior meio de transformação social. A nossa sociedade hoje, no geral, odeia política porque não sabe o que é política. Nem tem interesse em procurar saber. Porque ela foi manchada por uma certa propaganda mentirosa. Isso. Né? Para que a sociedade dissesse assim, olha, vocês não se mexam com isso não, que isso não presta. Então vocês ficam aí e a gente tenta fazer o que pode. E hoje mais do que nunca, estão se cultuando dessa forma. Isso. Então, a nossa sociedade, o cidadão, ele criou raiva, se decepciona, né? Mas quer distância da política. Distância, quando você fala em assunto de política, as pessoas odeiam, né? Porque elas não entendem o conceito que é política. Não entendem, infelizmente. Você já ouviu aquela frase que o povo diz, né? Que política, religião e futebol não se discute. E eu digo que se discute, sabe por quê? Enquanto você não discutir, enquanto nós não discutirmos política, religião e futebol, os maus religiosos, os maus políticos e os maus dirigentes de futebol vão continuar dominando. Isso. Você precisa discutir política. Exatamente. Então, a política ela deve ser discutida, a política ela deve ser debatida, a política deve ser falada. Infelizmente, existe muita barreira para isso. Muitas. Nessas últimas eleições, foi um período muito pesado, né? Você observou, todos observaram, né? Claro. Uma polaridade, né, muito grande, a violência, né? As críticas baixas que se levou quando se falava em política. Quando se falava em política pública, para a sociedade não existe isso, né? Existe uma briga de idolatria. É mais uma briga de idolatria do que de política. Isso. Eu sou ídolo, né? Eu gosto daquele.
eu amo aquele partido, eu amo aquele candidato, mas que quando participa Mas não ama, mas não ama ou não discute a política. mas não ama, não discute a política. Odeio, né? Mas quando é no auge do roge, Aí vou pro candidato tal. eu sou pelo A, sou pelo B. Mas pelo que realmente deveria ser feito não se faz, né? Isso. Então a política, infelizmente hoje, quem tenta fazer uma boa política sofre muita repressão, muita repressão. Eu sofro isso todos os dias. Eu também, né? Mas quem me conhece já sabe. Eu gosto muito de falar sobre política, converso muito, troco ideias. Eu começo a falar sobre política principalmente localmente, né? Gosto de debater, conversar com pessoas que queiram conversar também, né? Porque hoje as pessoas são muito fanáticas, né? Assim, até o nível local mesmo, as pessoas, quando a gente começa a falar, já leva por parte, vamos dizer assim, íntima, né? Não, é porque você não gosta. Não, não é isso. Amizade é amizade. Política é política. Então eu discutir sobre política não é odiar. Tem pessoas que se intrigaram de mim de 2018 para cá que não falaram mais por conta de política. A paixão, né? A paixão o movimento, pela uma coisa que não tem nada a ver. Né? E eu cheguei num ponto de chegar em qualquer lugar e entender o ambiente. O cara começa a falar de política, aí eu vejo que ele tendencia a ser, digamos, vamos para a política nacional, Lula ou Bolsonaro. Isso. Quando eu via que o cara era Lula, aí eu entrava. Quando eu via que o cara era Bolsonaro, primeiro, o cara é um... Porque senão você vai brigar e... Vai brigar. Né? Então... E você tenta mostrar alguma coisa e a pessoa quer ser o dono da razão. E você não chega a lugar nenhum. Então, assim, a política, ela faz parte da nossa sociedade. Queira ou que não queira, você tem que incluir a política. Ela faz parte da sociedade. Você pode dizer que não gosta, que não quer, mas ela está dentro do seu dia a dia. Em todas as instâncias. Dentro de casa. Até você discutir com sua esposa, mãe, seu dia, aquilo já é uma política. Já é uma política. A política, ela faz parte. É uma arte. É uma arte, né? Então, dentro de uma associação, você debate política naturalmente. Né? Não partidária. Partidário é uma coisa, né? Mas trabalhar dentro de uma comunidade, ver as políticas públicas, né? Que a política pública, ela faz parte do nosso dia a dia, né? E a gente vai debatendo isso, falando pontos sobre agricultura, falando sobre pontos hídricos, né? Tudo isso você vai debatendo, vai conversando, leva caminhamento, leva proposta, espera por emenda parlamentar. Então tudo isso é política, né? Tudo isso é política. Eu não falo no sentido partidário, né? Claro. Paixão, porque eu sou do tenho buscado isso, emendas, né? Infelizmente, por exemplo, acontece muito em associações, como você citou já no início, né? O presidente não é do lado A, né? Então já começa a sofrer retaliações. Você não já é muito bem-vindo, já é do contra. E a gente já faz vista grossa, não tem, você chega, a porta está fechada, e começa aquela pressão, né? Para que você não cresça. Existe a inveja, a perseguição, está crescendo, quer subir, vamos derrubar. Politicamente, né? Vamos dar asa a esse cara que ele... Né? Então, infelizmente, isso na nossa sociedade acontece muito. Eu mesmo, desde quando eu entrei, não aconteceu também só no nível político, também gente sócia. Né? Dentro da própria associação. Interno, o fogo amigo, né? Vai existir aqueles que dizem assim, olha, ele está tentando fazer uma coisa certa, vamos tentar derrubar, né? Ele está tentando organizar, vamos tentar acatar aí. Né? Então existem esses movimentos. Né? Quando você não anda conforme a maré, aí você não é bem visto. Você anda, aí todo mundo lhe agrada. Né? Agora, quando você anda contra, aí o negócio é diferente. Né? Isso é em todos os âmbitos, né? Político, religioso, é verdade. Muito. Infelizmente acontece muito isso. É a sociedade, né? A sociedade que a gente vive faz essas divisões. Jefferson, eu vou só pedir um minutinho aqui para falar dos nossos apoiadores. Catita Plantas Ornamentais, Cátia, sua amiga, minha nora. AGM Móveis Projetados, meu amigo Nego. JNR Personalizado, que é Júnior, meu filho. Mega Cell Cubati. LB Personalizados, que
Você quer uma caneca agora pro Dia das Mães, ó, vai lá em Bruno, caneca bacana para sua mãe. E hoje eu também estou vestindo aqui uma camisa da Onda Fashion, da loja que fica ali no posto Bruno Macedo, do meu amigo Alisson Barbeiro, certo? Então se você quiser uma roupa também para sua mãe, lá deve ter, né? Você vai lá na Onda Fashion e compra. Hoje eu estou vestindo a camisa lá da Onda Fashion do meu amigo Alisson. Então, continuando aqui, Jefferson, a gente falando aqui justamente das travas que a gente tem, né? Como está agora o andamento? Vamos dizer, agora vamos falar das destravas no governo Lula, porque o governo Lula sempre foi voltado para a questão do associativismo, dos sindicatos, das coisas, dos assentamentos. Como é que anda esses destraves agora, o andamento para agora e futuro? Olha só, dá um resumo rápido. Antes do governo anterior, tudo tinha parado, tudo. Você não tinha acesso a nada. Nada. A única coisa que a nossa associação ainda teve um acesso foi a um projeto do Cooperar, né, que era do governo do estado. Eu tenho um aprovado desde 2021. Pronto. Até agora, nada. Pronto, a gente conseguiu em 2000, eu não sei se foi em 2020, foi 2021, a gente conseguiu as cisternas. É essa mesmo, esse mesmo projeto. E batemos e foi aquela agonia danada, porque era aquele negócio tudo a gente enviar para o PDF, o documento não deu certo. E o pior é que as pessoas não entendem. Não entendem. Os sócios não entendem. Rapaz, você não quer meu documento. Trabalho não, aqui até de madrugada. Você não quer dar uma cisterna minha, aquela coisa toda. Assim, minha gente, olha, existem critérios. Critérios. Todo projeto tem critérios. Tem critérios, né? Tem critérios para a associação. O próprio Banco Mundial que financiou. Tinha critérios para o governo do estado. É verdade. Né? Até recurso se sobrar, você tem que voltar para trás. Tem que devolver. Tem que devolver os então, recursos. Existiam os critérios. E lembrando, se for centavos, viu? Se for centavos, tem que fazer a devolução. Não é porque é 10 centavos que você então, a gente não tem que devolver. Pelo processo, foi o que a gente conseguiu. Com muita luta, quase que a gente não consegue. Né? Então, houve só essas questões. Depois, pronto, zerou geral. Existia uma propostinha ali, uma coisinha ali, outra colar. Tanto, por exemplo, o INCRA estava completamente, como dizer, fechado. A gente resolveu alguma besteirinha, um documento, enviava, né, escaneava, enviava o PDF. Isso. Pronto. Não tem recurso. Tranquilo. A gente não tem o que fazer. Tranquilo. A gente também não pode fazer nada, né? Então a gente começou a se virar nos 30, com o que se tinha, né? Da associação, ela tinha ainda o Banco Semente, na qual a gente tem o trabalho em conjunto que muitos anos, né, com o Patá coletivo, acredito que você conhece, as pessoas que participam lá, essas associações dessas regiões aqui, todas elas participam. Então foi ainda o que se manteve um pouco, né? E o trabalho local, né, a gente se reúne todos os meses, né? Com o governo Lula agora, tudo, vamos dizer assim, clareou de novo, né? Há uma esperança. É uma esperança, né? A gente está naquela expectativa, né? Já foi. Aí eu até vi esses dias liberado recursos para fazer cisternas novamente, né? Se eu não me engano, não sei se foi 200 milhões, né, liberaram para o região Nordeste, né? O consórcio Nordeste. O consórcio Nordeste conseguiu. Que até conseguiu essas emendas aí para os estados do Nordeste. E vai vir muita coisa, né? Alguns projetos, créditos fundiários, né? Isso. A reforma agrária está voltando novamente, né? Que é um tabu, as pessoas criam uma certa propaganda de Fale aí da reforma agrária, porque foi motivo num grupo que eu tenho de política. Tem duas coisas que geram muita discussão. Reforma agrária e MST e Lei Rouanet. Então, vamos falar aí de reforma agrária. Eu vou falar assim brevemente sobre a reforma agrária. A reforma agrária, ela foi criada, né? Parece que na década de 60. Nem Lula, eu acho que nem Lula estava falando de existia, né? Não. Meu avô é de 13. Antes muito de já falava em reforma agrária. Pois é, se criou-se um plano nacional de reforma agrária, né? Algumas pessoas com a propaganda de politicagem, foi Lula,
foi Dilma. Nada, não Isso. foi eles simplesmente o que já estava, eles tentaram impulsionar. Impulsionar, né? ampliar, ampliou, melhorar. Né? Existe isso aí. Então isso é lei, né? Existe um plano. O que é que acontecia muito? Por exemplo, o que é o plano dessa reforma agrária? Existem as terras da União. Né? O governo recolhe essas terras, vamos dizer assim, por exemplo. Como, por exemplo, o assentamento Belo Monte, que era a fazenda Belo Monte, né? Do antigo... Era Afonso Cordeiro Agra ali? Afonso Cordeiro Agra, né? Que era o dono dali. Existe naquela época, não sei se vocês sabiam, existiam aqueles créditos, né? Para os fazendeiros, grandes fazendeiros. Né? O cara pegava o dinheiro. Pegava o crédito, investia, né? fazenda. No plantio de algodão, no plantio de agave, né? Sei. E ele também investiu no plantio de algaroba, né? Que naquela época Foi quando chegou a algaroba aqui na que região, achavam que era um... que né? foi uma grande vantagem, né? Pela Foi, madeira. pela madeira, né? isso. Então, que depois assim, virou uma invasora, né? E hoje é existe considerada... como uma invasora hoje, né? Que ela é uma planta nativa da África. Da né? África, Trouxeram exatamente. da África para cá, Exato. se adaptou porque também é região semiárida de lá. Isso. Né? E daí, conta-se já os históricos que eu pesquisei, né? Que Afonso Agra tinha feito créditos, né? Adquiriu créditos e não foi quitado. Né? E claro que o banco, você sabe que banco Não quer banco, perder nada banco não para quer ninguém. saber, se ele puder levar o que leva, né? Período que ele chegou a falecer, né? Os filhos começaram a vender, mas não quitaram a conta, né? Que existia no banco lá, e acabou o banco tomando a terra, né? Porque também existia as contas da terra local também, né? Que não sei se foi quitado. Impostos, acho que, né? ITR, essas coisas. Isso aí, se não foi quitado, acabou o banco tomando. Naturalmente, o banco toma para pagar a dívida. Claro. Para pagar a dívida. Esse recurso, né? Como dizer, a terra, os bens, ela vai pertencer à União. O governo vai ficar juntando só troços, né? Juntando terra. E o que é que acontece? Esses bens adentram no plano da reforma agrária. A reforma agrária foi criada para pessoas, famílias de baixa renda, que não têm condições de comprar terra, não têm condições de ter uma moradia, que é um agricultor que precisa de uma localidade. Né? Entendi. Bom, então, daí o governo abraça esse programa, abraça essas famílias e as famílias adentram nessas localidades. Né? Por exemplo, o assentamento Belo Monte foi o INCRA que mandou. Naturalmente, veio várias famílias, por exemplo, de Campina Grande, na época, e disseram, olha, vocês vão para o assentamento Belo Monte, a fazenda Belo Monte, lá no município de Cubati. Tem um amigo meu, inclusive, que mora lá, de Campina, pai de uma amiga minha, de Michele, eu esqueci até o nome dele. E eles vieram com outras famílias da região, né, se apossaram do solo, da terra, e está até hoje, né. Infelizmente, as pessoas pensam que é assim, porque invadiram a terra do finado Afonso, tomaram a terra dele. Na realidade não foi isso. Não foi assim, né? Não. Então as pessoas assim, outros dias nesse período de campanha eleitoral passou, eu cheguei num local e a pessoa começou a falar, rapaz, sem terra, usou esse termo vagabundo, né? Que é uma palavra muito pesada. E eu escutando, né? Você toma a terra do povo e tal. Rapaz, não é assim não. Olha, nem se informam, né? Já vai isso, né? criminalizando, né? Criminaliza, como se fosse uma coisa assim, como se fosse um rebanho de bandido que está invadindo a terra, mas na realidade não é. Mas é visto, para uma grande parte da sociedade, é visto dessa forma. Né? É visto como os invasores que estão invadindo. Mas aí é o sentido de que a pessoa não pagou, o governo vai tomar a terra, naturalmente, se você não quitar. E daí vai pertencer à União, e a União ela vai adentrar com o plano da reforma agrária. E destinar para famílias, né? Vai destinar para aquelas famílias. Existem pessoas que não trabalham? Existe, claro. Em todo canto existe. Todo canto existe. Em qualquer coisa. Claro que uma não vai pagar por tudo. Claro. Existem muitas pessoas agricultoras, famílias trabalhadoras, cria, planta, colhe, vende, mora, está ali trabalhando, colhendo, termina seus dias de vida ali. Existem pessoas que vão só para aventurar. Que acontece muito, mas isso é comum, né? Esse assentamento do São Domingos ali, que era as terras de seu João Jerônimo, é também mais ou menos isso ou é outro projeto? Não, é o mesmo. É o mesmo, né? É o mesmo. Existe o assentamento também, chamado Banco da Terra. Banco da Terra. Se eu não me engano, parece que ali próximo, não sei se é a Cacimbão,
tem por ali, tem um. Tem, é Pronto, muito antigo, se eu não me inclusive. engano, Ali, parece que ele é do ali é Banco da Terra, né? Você Que é, todos outro, os é anos- outra coisa. É de não- outra forma, né? O trabalho já é diferente, porque ali você todos os anos você paga uma parcela, se eu não me engano, que funciona dessa forma. Aquele lá Quando é Bela você- Vista. Bela Vista, Pronto. Boa Esperança, aquilo ali é Banco Então, da Terra quando mesmo. Você tem várias parcelas por ano, não parece que é anualmente, se eu não me Anual. engano. É. Quando você quita, todos os assentados quita, aí você recebe o documento. O da terra. documento, né? É Que como, se fosse, é como se você comprasse uma terra parcelada. parcelada. Só com um valor baixo. Um valor Entendi. com apenas um significado de alguma coisa, né? Pra você Só para não ser de eu graça. não sei, se eu vamos não me dizer engano, se é algum banco, instituição que financia e faz esse processo. Eu sei que existe o Banco da Terra, eu conheço inclusive alguns. Aí teve alguns agora que até já quitaram. Que até são associados, que a associação se desfez, e são associados conosco, que é Orlando Lopes, que é Nino de Tietê, tem um bocado ali, um pessoal que eu conheço, que é do Banco da Terra e que quitaram essas parcelas. Sim. Aí eu não saberia definir muito essa diferença do Banco da Terra, se é o mesmo projeto. Isso. Se é. Então, por exemplo, só para finalizar Uhum. aqui, com relação ao assentamento da reforma agrária da gente, né? Existe o processo ainda de receber a chamada titulação definitiva, né? Para que o assentado ele tenha acesso ao documento e dizer assim, essa aqui a terra agora é minha, não é mais do governo, né? Enquanto ainda estamos nesse programa, a terra pertence ao governo. Ao governo, estou entendendo. Não é nosso. Se no momento que, por exemplo, eu estou morando lá e abandono a terra, naturalmente eu perco a terra. Não é meu mais, só está no meu nome. É como se fosse emprestado, até que no qual o assentado ele recebe um documento, né, uma folha assim, chamado CCU, né, que é o Contrato de Concessão de Uso. Né? É um documento que prova que você é o usufrutuário da terra. Está usufruindo daquela terra. Né? Se eu quiser ir fazer um crédito, alguma determinação, eles vão pedir, rapaz, você tem terra? Tem um documento. Tenho, então, traga a certidão da terra, então aí eu vou levar o CCU, né, e dizer assim, aqui, a minha terra é essa, meu contrato de concessão de uso, estou usando aqui com minha terra, como prova que eu trabalho aqui. Estou também cadastrado no Sistema Nacional, né, lá no CIPRA do INCRA, por exemplo. Né, quando abrir o sistema, está lá o beneficiário, o cônjuge, né, tem o nome do CIPRA lá, que é você coloca o código lá na questão interna do INCRA e você tem acesso. Então vai passar por um processo, né, que depois que fizer um georreferenciamento, né, todo o assentamento da entrada, não sei agora que vai ter uma mudança aí no governo de Lula. Até, por exemplo, tem o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. O assentado, ele tem um CAR único para todos os assentados, né, porque tem a área de reserva, né, então é um CAR único para todos. E aí o governo está tentando parcelar esse CAR, cada desmembrar. Isso, desmembrar. Então cada um vai ter o seu CAR individual. Esses dias eu tive acompanhando e o INCRA, juntamente com o MDA, que o MDA estava desativado, né, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso, ele estava desativado. Foi pelo governo federal. A primeira coisa que fez foi ativar novamente. Isso então, eu assim, sabendo. foi uma parte muito boa, né, porque aí voltou esse movimento. Né? Eu tenho um problema, inclusive, Jefferson, ali para resolver da associação, inclusive, desse desmembramento, mas ainda não era possível ser feito. Né? Aí, aguardar agora para poder fazer esse desmembramento. De uma associação. De uma associação, de um assentamento. Sim, entendi. Desmembramento, entendeu? Então aí é assim que funciona. Né? No final de tudo, todos os assentados aí dá a entrada com esse georreferenciamento. E daí o INCRA vai fazer uma vistoria e depois vai entrar no processo que também estão recebendo agora o CCU sem validade, né? Que chama-se título provisório. O título provisório. Tem pessoas que estão enganadas aí, pensam que o povo está recebendo o título da terra. Documento já, uma escritura e tal. Esses tempos, alguns meses atrás, no antigo governo, houve uma entrega, né, geral, porque, por exemplo, o CCU ele tem uma validade de 5 anos. Passou de 5 anos, ele não vale já mais. Perde a validade. Perde. Então, o que é que o governo está fazendo? Trocando pelo CCU sem validade, que já é, vamos dizer assim, é o caminho andado para começar o processo para receber a titulação definitiva. Isso. Então é o CCU, vamos dizer assim, provisório, definitivo, para a entrada do definitivo, na lógica. Né? Então sem validade, que aí chama-se o título
provisório, né, para adentrar no título Definitivo. Isso. Então aí o assentado já se prepara e o INCRA vai fazer uma análise, saber se realmente mora, todo aquele processo, né, o que eles prometem fazer, né, e daí tem um momento, uma liberação para o assentado pegar um documento no cartório, dar o processo, também vai pagar uma taxa, diz que é uma taxinha, não sei quanto é o valor, eu acho que é para a União esse valor, e daí você recebe o título futuramente. Não sei como é que vai ser o governo de Lula, porque muita coisa está mudando, né? As informações vêm do outro muita governo. coisa. Tem muita coisa que vai melhorar para bom, e estou rezando que seja para melhor ainda, né? Com certeza. A gente espera. espera. Espero que dê tudo certo, porque assim, a gente veio de um... Quando se fala dessa questão aí, né, desses projetos, foram desastrosos, a verdade é essa. Tem que se ser sincero. É verdade. Então assim, não houve algumas aberturas muito grandes para uns lados e dificultou para outros, né? Exatamente. Principalmente para a agricultura familiar foi muito, muito complicado. Quem vive da agricultura familiar, os benefícios foram poucos. A começar pela Operação Pipa, né? Que foi praticamente... Foi. Né, A Operação Pipa extinta. teve umas situações muito complexas na zona, principalmente na zona rural, né? No período de estiagem. Houve alguns momentos muito ruins, né? Algumas famílias não poderiam, por exemplo, tinham uma quantidade d'água, foi diminuindo a quantidade de carro d'água, né? Foi uma situação Até chegar parar. Querer zerar, ou então a família desistir. Também existia muito isso, né? Também, então teve né? muitas famílias que disseram, rapaz, olha, eu vou passar 3 meses para receber um carro d'água, então é melhor não nem mais atrás. Né? Eu vejo uns caras lá no grupo também falando que a transposição está interrompida por conta dos carros-pipas. Só que o seguinte, a transposição não atinge a área rural. Isso. A transposição, Isso. fique claro, a transposição ela é para a ligação das cidades, da zona urbana. Exatamente. Carro-pipa é zona rural, não tem nada a ver com Uma ligação a ligação com a outra, Exato. para que fique bem claro, para que quem não entende ou quem é contra, digamos, essa questão dos carros-pipas, os carros-pipa eles atendem às zonas rurais, às cisternas, e a transposição ela não vai interligar na cisterna de cada casa não, é bem diferente. É verdade. Geiverson, quando é o término, quando é a nova, no caso, a eleição, quando termina o mandato, quando é as próximas eleições da associação e do conselho, você é candidato novamente à reeleição, tem Rapaz, chapa única, tem concorrente, como é que funciona? Como é que tá? Olha só, sempre acontece o seguinte, como muitas vezes é um trabalho voluntário, nem todo mundo tem coragem de enfrentar. Só se tiver resultado bom, positivo, aí todo mundo vai pra cima. Todo mundo quer. Né? Tem um tio meu que participa lá e diz, rapaz, se ganhasse dinheiro, Eu ia. Fila aqui, todo mundo querendo ser candidato, mas não ganha. É verdade. Mas é assim, olha, eu desde 2013 eu comecei a participar, trabalhar com gente, principalmente conta da igreja, né? Eu participo da igreja católica atualmente. E daí eu comecei a me envolver, e você sabe que quando a gente trabalha com gente, a gente trabalha com toda a personalidade, né? Claro. Gente boa, gente ruim, gente que pudesse lhe matar, Um né? contraditório a todo tempo. Então, assim, vamos dizer assim, a gente se acostuma. Eu estive conversando com Dona Maria do sindicato, lá do Pé da Lavrada, até mandar um abraço para ela, nem que ela não está assistindo, mas eu mando. Eu acho que o Lázaro tá. Só falando em Pedra Lavrada, no meu próximo convidado da quarta-feira é Gilbran, vice-prefeito, Gilbran Tinan. Tem algumas pessoas na pauta já que já tinham me pedido, por isso que eu... entendeu? Gilbran, próxima quarta-feira a gente vai estar falando ainda no município de Pedra Lavrada. E aí a gente conversando, ela disse, olha, a gente se acostuma, mesmo sendo ruim, você sofre, mas é uma coisa boa que a gente se acostuma, não quer deixar não, é como se fosse um vício, Eu sempre digo que você se acostuma com tudo, até com as coisas ruins. Até com as coisas ruins. Então assim, quando você começa a trabalhar, tem as pessoas que são ingratos, né?
E tem as pessoas que são gratas. A gente, É quando verdade. às vezes você diz, rapaz, isso não é um negócio sem futuro, você trabalhar com gente. Mas chega um ali que diz, rapaz, eu sou muito agradecido que você fez isso. Aí assim, é gratificante, né? aí Aí você compensa uma tudo que coisa você... boa, rapaz, a gente escuta, no meio de um negócio assim todinho, tem uma pessoa que ali fica grata, sabe? Isso é muito bom. É um trabalho social, né? Claro, Qualitativo, claro, né? claro. Independente que muitos não vejam, né? Mas que é, né? Ali naturalmente você está trabalhando para as pessoas, ajudar as pessoas, né? Você está lutando ali por benefício, lutando para recorrer alguma demanda. Não é fácil, não é, né? Não. Então, mas você está lá, enfrentando lá todos os dias. Hoje eu estava pensando, eu disse, eu já fui em muitas reuniões, por exemplo, em Pedra Lavrada, você vai logo cedo, você deixa seus afazeres, né, suas obrigações, e Tem vai, que, né, tem que vai. abrir mão, é Você verdade. abre Uma mão, dedicação, é a né? dedicação, Total. né, você se dedica ali. Alguns veem, outros não veem, mas você faz sua parte. Lá na frente a gente vê o fruto daquilo. É verdade. Vê o fruto. Então, É verdade. é muito bom. Eu não vou dizer que não é ruim, não. É ruim, não é, né? É ruim, não é. É o Porque ruim que é bom. é uma coisa que você come amarga e ao mesmo tempo é doce. É verdade, é verdade. Então, Mas assim, é gratificante quando você pode fazer alguma coisa por alguém. Quando chega uma pessoa e diz assim, rapaz, graças a Deus você fez isso. Eu agradeço demais, né? Chega aquela pessoa ali e agradece. Tem aqueles que não, tem os que querem demais, né? Tem os que não querem receber um não, né? Que já quer logo se estressar, né? Mas existem aquelas pessoas que vê, observa, Isso. vê o seu empenho, né? Ali você se desgastando, lutando todos os dias para conseguir o bem comum da comunidade. Isso é muito bom. Que é difícil É. eu buscar Não é fácil. coisas públicas. Um dia que uma pessoa É difícil. foi e me disse assim, rapaz, você faz mais do que um vereador. Isso na minha cara. Você faz mais do que certos vereadores dentro de Pedra Lavrada. Você faz muito mais. E a gente fica assim, imaginando, sabe? O quanto você vai lutando, fazendo, as pessoas vão vendo, lhe observando, né? Eu sempre digo assim, as pessoas observam a gente. A gente pensa Claro. Mas Somos tá observados a todo tempo. todo tempo. Tem gente que está me conhecendo, estou não, esse fulano de tal, Livinho tal canto. E a gente fica assim, olha, as pessoas observam a gente, vê o que a gente faz, né? Então, tem pessoas que vê esse pequeno detalhe. Tem uns que não tá nem aí. Né? Mas vê os pequenos detalhes que a gente está fazendo um pouco. Falando em fazer mais que vereador, me surgiu uma pergunta, Geiverson. Com esse histórico aí que você, né, com esse trabalho aí que você faz, com essa dedicação, faz parte da igreja, a gente sabe que inclusive eu sou dizimista da Igreja Católica, lá da Bela Vista, né? Kátia não está mais, era responsável pelo dízimo. Foi, eu sou dizimista ainda, eu até lá da Bela Vista, né? Que ali é Bela Vista. Com esses atributos, com esses requisitos, com esse trabalho que você desenvolve, você tem pretensões de busca de algum cargo eletivo, de algum cargo público, alguma coisa? Futuramente a Deus pertence. Até politicamente já fui convidado. Foi, né? Já, 2 vezes. Já fui convidado 2 vezes para ser candidato a vereador. E pensei muito, porque quando você adentra na política, né, e principalmente no sistema que a gente vive hoje, atualmente, é muito complexo, sabe? Muito complexo. Eu recusei 2 vezes, principalmente por conta da pressão que você sofre, né, que eu fui cabo eleitoral. Eu trabalhei como cabo eleitoral. Aí você já conhece então, como assim, funciona. Quando eu cheguei dentro, eu disse, rapaz, o negócio aqui é complexo. Não é fácil. É muito muito fácil. difícil. Se você tentar ser bom hoje, você sofre muita pressão. Muita. E você tem que ter jogo de cintura. Você tem que saber mexer com gente. Porque não é fácil, não. Mexer com Se gente você- e com eleito, muito Com mais eleitor, difícil ainda. E o pior de tudo, que eu acho que é o pior, é o grupo político. É o mais Influi. pesado. É o mais pesado. É o que sabe? mais influi numa campanha, é o grupo. Chega um, lhe convida, bora, e é isso, é aquilo. E hoje, quando você pega de 10 políticos,
vamos dizer assim, meio de um é que sabe falar sobre política. O restante só fala sobre interesse particular, pessoal, fazer daquilo meio de vida, entendeu? É pouco. Então, assim, isso é o que mais mata, porque você vai entrar num grupo, aí fica aquele jogo, naquele sistema da politicagem, no custo, né, que hoje, infelizmente, o dinheiro é quem fala mais alto, né? Não Poder se fala aquisitivo. poder aquisitivo, né? Infelizmente, e você fica ali com aquela faca no pescoço. O problema principalmente falando de vereador, o problema do vereador nas cidades interiores uma problemática muito grande. Porque as pessoas veem como o vereador como um assistencialista. Isso. Eu acho que é uma Secretaria de Ação Social. Eu acho que teria que mudar, em vez de Câmara de Vereador, para uma Secretaria de Assistência Social. Vamos botar o CRAS agora. Conjunta. Porque é o seguinte, vereador, o papel do vereador é criar leis, aprovar leis, fiscalizar e tal. Só que o seguinte, as pessoas não querem saber disso. Acham que, né? Vereador tem que dar um bujão, tem que dar uma feira, infelizmente, nas cidades pequenas, eu já percebi isso, conheço de cor, o vereador ele é tido como assistencialista. Então, assim... Também uma das coisas que fez com que eu batesse isso no martelo, eu disse, não dá. Eu ia negar. E quando você nega, você perde o voto. Perde o voto. Né? Porque é o seguinte, o povo não entende que o papel não é esse, o papel é do gestor, do executivo municipal. Isso. Então, só que tem um problema muito grave que muitas vezes o gestor não consegue atender. Não consegue. E aí acaba o vereador tendo que resolver esses casos. Esses casos e tomar porque, assim, essa... Outra coisa que a má gestão do município acarreta isso. Também. Então, por exemplo, quem deveria resolver questão de feira, bujão... Assistência social. Né? Não é vereador. É verdade. Né? Infelizmente existe também muito atravessador na claro, história, né? Claro, que você sabe que todo esse município pequeno tem isso. Né? É verdade. Vereador que influi, o outro não influi, o outro consegue. O influente, o que não tem... O que é de oposição que não consegue nada, o que tem acesso ao prefeito que tem, o que tem mais acesso que não tem, o que está mais perto que não está. Então, assim, você vê uma situação. Eu deu conversando com a pessoa e a pessoa, olha, o vereador fulano é bom demais. Se eu peço um carro, o carro encosta na porta. Se o fulano, o vereador Beltrano não presta, porque o vereador é esse. Se eu fui só, olha, deixa eu te contar uma coisa que eu acho que você não sabe. Eu vou lhe contar, não. Esse vereador que você tanto adora tem um transporte fretado dentro da prefeitura, alugado. Então, naturalmente ele tem que botar o carro dele para rodar. O carro dele vai rodar de manhã, de tarde, de noite. É verdade. Combustível, vai ter tudo. E o vereador que não lhe concede, ele não tem um transporte para fazer isso. Porque o salário dele de R$3.500 não dá nem para pagar a feira dele. Quando tirar os descontos não fica, né? Ele vai ficar com uma mão na frente e outra atrás. Né? Então é diferente. Aí muitas vezes que as pessoas não... Que é o que eu falei no início. As pessoas não têm informação. Né? Quando chega um vereador, trouxe um remédio. Graças a eu trouxe um remédio para você. Graças a eu conseguir um exame. Não. Ele foi na Secretaria de Saúde. Ele foi na farmácia. Pegou lá. Pegou sua receita. Deu a entrada e conseguiu. Ele fez simplesmente uma ponte. É verdade. Para chegar lá. Tá, mas ganha o mérito, né? Mas ganha o mérito, né? Porque ele resolveu, né? E naturalmente, né? As pessoas pensam que é a pessoa quem deu, né? Quem deu. Mas na realidade ele simplesmente está fazendo um sensacionalismo, sabe? Uma propaganda. Ele traz o copo, eu trouxe o copo. A pessoa mandou um copo para você, mas você nem sabia que esse copo era para você. Então eu trouxe esse copo, pecado. Eu trouxe esse copo para você. Aí você é uma coisa boa, nunca ganhou um copo. Mas ele já vinha de alguém que não vinha. Esse copo já vinha para você. Então a política pública, ela é obrigação vir para você. Não é um favor. Então eu escuto muita gente assim, rapaz, fulano de tal recebeu um tal remédio. O prefeito devia cortar, porque fulano vota contra. Como se ele estivesse fazendo um favor. Entendeu? Então o sistema na mente do povo ainda, a educação política do povo,
é muito baixa. As pessoas não entendem o que é isso. Então as pessoas pensam que é o quê? O prefeito, vereador, vereadora, prefeito está fazendo um favor para o povo. Né? E na verdade ele está administrando aquilo que você já pagou, que já é nosso, né? que os impostos. Os impostos. Eu estou recebendo aquilo que eu estou pagando. Né? De volta. E muitas vezes vem em uma fatia bem pequenininha. Pequenininha, né? A gente paga na menor quantidade. A gente paga imposto de tudo. Né? A gente recebe desse tanto. Tudo. A Paraíba, inclusive, é onde se paga mais impostos. Exatamente, realmente. Então, também um ponto que existe muito, as pessoas idolatram demais o político. O político, é verdade. Idolatra. E vê como se fosse o imperador. É o prefeito, é o vereador, Maria. É o homem, ele é um funcionário, cara. Ele é só um funcionário. Ele está trabalhando aqui, daqui a 4 anos ele sai. Ele é como se fosse um contratado para limpar o chão. Para falar em imperador, vou lhe mandar um vídeo de Ariano Suassuna falando de imperador e quem o nomeou. Bem interessante. Então, assim, você fica imaginando e observando, né, que ainda a cultura do sistema político antigo ainda predomina. O voto de cabresto. Né? Vi muitas pessoas ver o erro daquele político. Mas acaba não dizendo porque precisa do... Preciso. E então, aí tem que ficar calado. Eu recebo um emprego, aí calei a boca dela. Pronto. Então já estou ali amarrado, posso abrir minha boca, né? Tá errado, mas... Eu estou precisando. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então o pessoal vem. A gente hoje está muito individualista, na realidade está muito. Nossa sociedade é muito individualista hoje. Então, por mim, eu acho que tá, né? Infelizmente tá assim, uma sociedade de hoje assim. A nossa sociedade está muito individualista. E a política, ela está gerando demais isso. Nossa sociedade está sem entender o que é política ainda. E essa divisória do povo odiar a política está piorando mais. Piorou a situação. Né? Então, a compra de voto vai existir. Sempre vai existir. Não adianta dizer que a justiça eleitoral não sabe. Adianta. O povo sabe. Né? Existe uma parcela de culpa do povo e existe a parcela de culpa do candidato. Né? 50% de um. É igual a casamento. Às vezes traiu o outro. É culpa culpa dos dois que traiu, né? É culpa dos 50 de um e de outro. Ninguém faz nada obrigado. Não, de jeito nenhum. Se eu chegar na sua casa e lhe oferecer 100, 200, 1000 pelo seu voto, você só aceita se você quiser. Se quiser. Se quiser. Ninguém é obrigado a aceitar. Né? Infelizmente, pega na fraqueza porque a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam. Né? Então ele sabe que isso aí é vamos dizer assim, eu estou levando mel para a abelha. Né? Infelizmente. E a população acaba aderindo. Né? Mas não sabe que aqueles 100 reais que está recebendo na hora é só aquele momento. Você gastou, pronto. E 4 anos. 4 anos depois de peia. Eu fico observando um candidato que gasta 30, 50 mil na campanha. Ele vai tirar esse dinheiro de lá depois. Né? Um vereador, eu acho que hoje, para se eleger, se não gastar isso, não ganha. Talvez não chega, né? Se ele começar a campanha dele fazendo isso, quando chegar no final, ele tá com a língua de fora. E se ele começar fazendo isso, primeiro que ele tem que fazer é logo se encostar no prefeito. Porque senão, aí depois vem pega pra capar. É verdade. Né? Então, assim, quando eu já fui convidado, eu observei muito esses pontos. Né? Esses pontos e outros mais. Né? Porque eu imaginei, olha, primeiro eu não tenho condição financeira. Segundo, eu não vou me atrever a fazer isso porque eu sei que eu estou errando. Não vou me sentir bem. Né? Mesmo que a pessoa já, nos períodos de campanha que já houve, eu fui cabo eleitoral 2 vezes, eu dei muito não. Muito. Doeu. Tem gente que eu sabia que precisava, mas fui obrigado. Hoje está vendo o resultado. E de pessoas que compraram esses votos, hoje estão vendo o resultado que se tem. Só se tiver sério que não está vendo, né? Mas hoje terminou como, por exemplo, eu trabalhei para um deputado, candidato a deputado, Aron Andrade, ex-prefeito de Itatuba, e a gente conversava. Aron, você trabalhou com o Aron? Foi. Mandar um abraço para o Aron, inclusive ele curtiu o seu banner. Seu banner eu não sabia. Aron, Itatuba, Jefferson, é uma cidade que nos adotou, a família de Fafá é de lá, e eu, durante mais de 20 anos, desde o prefeito Zé Ronaldo, fiz muita coisa lá. Mando um abraço para meu amigo Nau,
E Guga Guerra, o humorista Guga Guerra lá de Itatuba. Eu tenho muitos amigos em Itatuba. Coisa boa. E a família de seu Manuel do Leite, que é aqui do Cacimbão, né, da Bela Vista, que é de Itatuba. Tenho muitos amigos e muitos eventos lá no Parque Só Boi. Mando um abraço para todos de Itatuba e meu amigo Aron. Coisa boa. E a gente conversando sobre política, e eu dizia, Aron, olha, vamos fazer uma campanha limpa, que quando a gente terminar, depois da eleição, a gente tá tranquilo. Ou ganha, ou perde. A gente tá tranquilo. Tem muitos que ganharam a campanha, mas já com a faca no pescoço aqui. Imagina o que quer fazer daqui a 4 anos. Tem uma frase minha que eu postei já 2 vezes essa semana que diz o seguinte: há maneiras de ganhar que anulam vitórias. Você, vamos dizer, você está arrumando um problema maior, né? Se você não souber o que é que você está fazendo. Então, cada tempo tem seu tempo. E você precisa andar conforme a carruagem, observar, ver. Né? Você sabe que quem adora o poder e dinheiro, ele faz de tudo. De tudo. Ele quer por cima de tudo, ele passa por cima de qualquer um. Claro. Aquele que diz que é seu amigo, ele passa por cima. Claro. Faz de tudo. Quer saber quem é o homem, dê dinheiro e poder a ele. Dê poder a ele. Aí você sabe. Mas no final, a política, você sabe que é só uma forma. Né? Começa. Depois ele vai, se acaba. se acaba. Conheço. Tive hoje um ex-prefeito que foi muito tempo. O cara dominou, hoje infelizmente Acaba. morto. Morto Então, financeiramente. fazer aqui uma história. Conheço muitos. Passa. Né? E muitos chegam até o fundo do poço. Até que vamos dizer assim, o ditado, né? Com a mão na frente ou atrás. Isso. Infelizmente, então, a politicagem no sistema hoje, que é muito pesada, ela leva muito a isso. E a gente tem que observar bem. Vai entrar na política, entre corretamente, faça a política corretamente, ensine, mostre o povo corretamente. O povo fica à escolha, né? A eleição é para isso. É para isso, é verdade. As eleições, elas são para você escolher quem será melhor para administrar o município, o estado e o país. Então, fica na mão do eleitor. Tem gente que odeia votar, odeia. Ah, se eu pudesse eu rasgar meu. Então a gente escuta muito isso. Não, né? escutei muito Decepcionado. Escutei demais. E a pessoa soubesse aquela arma, o quanto ela é importante. Né? O quanto ela é importante. Você chegar e dizer assim, eu estou com algo que eu estou escolhendo para os 4 anos, né? Quem vai ficar e quem vai, eu vou tirar, eu vou botar. Né? É uma coisa tão importante. E às vezes as pessoas pensam que é uma besteira. Um dia eu conversando com uma pessoa e eu disse, rapaz, tu queria que voltasse a ditadura? Que tu não podia nem abrir. Eu vi muita gente falar muito em impedir a ditadura aí, eu não sabia nem o que era. Nem sabia e nem sabe. E nem sabe. Eu disse, imagine tu estás aqui, tá acontecendo uma coisa, um movimento do governo, e tu não pode nem abrir tua boca e só tu leva uma cacetada na cabeça. É verdade. E te mata. É verdade. Né? Hoje não, hoje tá aí, o cara usa as redes sociais, né? Pode expor. Faz a crítica, expõe, a gestão acolhe, tenta organizar. Isso. Às vezes existe um pouco de receio, não quer. Isso. Às vezes critica, persegue, mas não é igual a ditadura, é diferente. A gente ainda vive num clima de democracia ainda. De democracia, né? De liberdade de expressão. Isso. Que é entre aspas, né? Mas que ainda existe, né? A gente pode falar, a gente pode criticar, mas não é fácil, né? Mas aí o povo deveria entender que é uma arma muito importante. Muito. O voto é a arma mais importante que você tem. Tem pessoas que dizem assim, eu vou votar enquanto eu tiver vida, enquanto eu puder andar, eu voto. Não, conheço pessoas que não são mais obrigadas a votar e votam. E Votam, exercem esse direito. É muito bonito você escolher quem vai administrar. É como se você escolhesse uma pessoa que vai administrar seus bens. Claro. É a mesma coisa. Quem eu vou escolher para administrar meus bens? É fulano ou ciclano? Aí no auge parece uma paixão de namorada, né? Na paixão, no período da campanha eleitoral, o povo é um jeito. Passa a campanha eleitoral, é outro jeito. Esfriou. Aí o cabo parece que tá rindo a pessoa. E tem uma observação muito importante que eu sempre fiz, que eu acho que todo eleitor deveria fazer. Administrar uma prefeitura
quando você for votar num administrador, principalmente da prefeitura, que é o mais próximo da gente, observe como é que ele administra as coisas dele. Isso. A empresa, a casa. A nossa casa é uma empresa, né? Você tem uma, né? Então observe muito. Uma administração. Observe muito como a pessoa administra como é que ela cuida das suas coisas, como é que ela cuida